Olá, Judinder aqui e eu quero falar sobre um assunto hoje que também me deixa extremamente irritada. Esse podcast foi feito para isso. Aqueles momentos em que muitas coisas vão acontecendo e que vão acumulando na minha cabeça também. Tem uma hora que não dá. Eu tenho que colocar isso pra fora e arquivar em outro lugar, ou seja, na cabeça de vocês, não mais na minha. Então, boa sorte e acompanhem aqui mais um podcast. E o tema de hoje é Tudo é Análise. Pois é, estamos ainda na época dos especialistas, mas eu não quero falar sobre os especialistas hoje. Eu quero falar sobre a exploração de qualquer tema do mundo. Temas banais, temas do dia a dia, acontecimentos aleatórios que acontecem acontecendo por aí e as pessoas não, os influencers precisam de material, correto? Em que até algum jogo de futebol ou então algum outro campeonato, o aniversário de uma celebridade, alguém que ganhou na loteria, alguém que perdeu na loteria, uma receita de bolo, a morte de um artista, o nascimento de alguém, do filho de algum artista, qualquer assunto se torna alvo de análise desses intelectuais de internet. E eu friso bem aqui o termo intelectual de internet, porque sem internet essas pessoas não têm absolutamente nada, nem público, nem aluno, nem publicações, obras, nada, simplesmente nada. E alguns deles, que até têm livros publicados, dependem da internet para que esses livros sejam vendidos e que circulem, senão esse material não tem relevância nenhuma, digamos assim, no mundo real, no mundo analógico, no mundo em que as pessoas teriam que ir até um local para assistir uma palestra ou frequentar realmente uma escola para poder assistir uma aula ou ir até uma livraria para comprar o tal livro apenas ali pelo título. Sem o marketing por trás, essas pessoas não seriam nada. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, como esse mercado digital, o mercado dos influencers, sobrevive com assuntos banais. Será falta de assunto? Será uma captação da atenção das pessoas para gerar mais engajamento? Afinal, assuntos do dia a dia são os famosos relatable, coisas que você consegue se relacionar e criar uma conexão, principalmente se é algo muito próximo do que você está vivendo, chama mais atenção ainda. Se for assunto sobre uma celebridade, então, nossa, morte da Preta Gil? Ah, é pra já. A morte do Ozzy e da Preta Gil em comparação? Putz, melhor ainda. Quero ouvir a análise do intelectualzinho de internet sobre esse assunto que não me afeta em absolutamente nada, mas eu tenho certeza que ele vai me contar a verdade daquilo que não tem importância nenhuma pra ninguém. Vamos aguardar essa próxima análise fenomenal. E eu até fiz uma postagem no meu Telegram, @Judinder, se vocês tiverem interesse, tá lá aberto pra todo mundo, sobre essas coisas aleatórias, né? Eu escrevi o seguinte, ó: qualquer coisa aleatória acontece no mundo, o influencer intelectual imediatamente. Vou te explicar o que aconteceu e por que você, que é burro, não entendeu nada. Entenda o que isso realmente significa e ninguém te contou. Por que tal coisa te afeta e você precisa assistir minha aula sobre isso? Veja como fiz essa ginástica para encaixar esse tema aleatório dentro da minha narrativa. A verdade por trás do acontecimento aleatório da semana. Acontecimento aleatório número 7518, segundo São Tomás de Aquino. E por aí vai. Pode ser ali uma polêmica com alguma receita na internet, tipo um morango do amor. Vamos analisar este frenesi em volta do morango do amor. Será que é realmente só uma fruta com açúcar por fora? Ou tem mais que nós podemos explorar aqui para entender a sociedade como um todo? Coisas... prisão do Maduro, segundo São Tomás de Aquino, que é uma guerra justa. Teve isso daí também. E nós temos alguns destaques, né, que são os reis das análises inúteis sobre temas irrelevantes. Um deles é o Guilherme Freire. Nós temos também outro que parece que vive sem assunto, que é o Bernardo Kister. E inúmeros, muitos, infinitos perfis, contas, né, no Instagram que sobrevivem ali de carrossel ou de reels, seja fazendo reacts, ou seja, trazendo aqueles carrosséis com temas ridículos em que o cara joga o tema no chat GPT, pede depois pra Sora fazer montagens, criar imagens para ele poder colocar lá, e assim ele vai sobrevivendo. Agora que o Instagram permite você fazer carrosséis maiores, com várias postagens, acho que até 10, né? Eu nunca postei tanto.
tanto, então não sei o limite real. Creio que sejam 10 fotos na mesma postagem. Nossa, aí o pessoal abusa, né? Abuse e use mesmo. O que é ridículo. Isso revela muito sobre o que é essa economia do influencer e como todas as pessoas são constantemente manipuladas para esses influencers reterem a atenção de todos com temas ridículos. Como eu falei, desde o morango de amor, do amor, né, até a morte da Preta Gil. Tudo pode se encaixar na narrativa deles. O que? Alguma mulher fez alguma coisa deplorável? Nossa, eu não sabia que isso era possível. Vamos lá fazer um vídeo sobre isso. Seja para encaixar na narrativa feminista, ou seja para encaixar na narrativa antifeminista, ou até na narrativa antifeminista. Quando eu vi a notícia daquela escrotinha, né, que largou o cara na montanha, e o escrotinho, que é o cara também, que foi pra montanha como escrotinha, pronto, eu sabia que aquilo ali ia render muitas postagens, muitos vídeos, artigos, que a galera tava assim já alucinada. Quando eles assistem essas notícias, deve dar até um comichão, um frio na barriga. Seria como a sensação de se apaixonar pela primeira vez, ou então de saber que você vai comer uma comida muito deliciosa, sabe? Quando você olha pra comida chegando e fala, meu Deus, vai ser o melhor dia da minha vida. Eu creio que seja assim que eles sentem. Eles já começam a sentir todos os likes se aproximando. Meu Deus, vou conseguir fazer um vídeo hoje, eu nem acredito, porque eu estava sem assunto. Afinal, eu não tenho o que falar. Eu preciso dessas muletas eternamente para manter a atenção dos meus seguidores, senão o pessoal vai perceber que eu sou uma farsa e eu não sou autêntico, eu não tenho personalidade, eu tenho que sobreviver dessas banalidades do dia a dia e ficar tentando, né, dentro dessa ginástica infinita, o famoso stretching, né, me esticando, esticando, esticando até alcançar algum tema em que eu possa colocar a minha narrativa e aí sim ter assunto, publicar algo, porque senão minha carreira internética está acabada. E isso acontece demais todos os dias. Eu só fico esperando o próximo acontecimento ridículo, banal e relevante. E ainda tem as pessoas que fazem questão de dar atenção para esses assuntos irrelevantes e falar, gente, isso aqui é irrelevante. Tá comentando por quê, amigo? Qual é o seu problema? Eu não preciso de você anunciando cada assunto ridículo, banal, inútil, estúpido da internet. Ah, mas isso vira assunto para você e assim você ganha mais likes e a coisa toda vai girando, seu vídeo viraliza e aí o assunto banal e inútil do dia é você. Conseguiu, parabéns, tá no top trends, né? Muito, muito legal. É só uma questão de tempo. Até lançamentos da moda, um tênis da Balenciaga que parece um tênis usado por um mendigo vira assunto. Ou então um desfile que mostra uma modelo mais gorda vira assunto. Ou um desfile que mostra uma modelo muito magra vira assunto. E aí já vem toda aquela historinha em cima de análises desses intelectuais de internet. Vou te explicar como a gula é um pecado e por que isso, aquilo, aquele outro. Thaís Carla, o símbolo da gula. Ou então Ariana Grande está cada vez mais magra, veja como Hollywood, tarará, tarará, ok. De novo, tudo isso. O que não impede pegar coisas que são óbvias, mas trazem realmente uma mensagem subliminar, né? Como foi no caso das Olimpíadas, vocês lembram? Aquilo ali sim demandava uma atenção extra para mostrar o avanço, né, do liberalismo na França, como eles continuam com aquela mentalidade revolucionária. Ali tinha assunto e quem fez vídeo sobre aquilo, parabéns. Realmente existia um contexto material para ser usado e uma explicação legal. Então quem conhece história, quem consegue explicar legal sobre revoluções, né, sobre liberalismo, sobre simbologia e o uso disso nesse tipo de propaganda que estava sendo feito, cara, muito bacana. Eu assisti muitos vídeos legais, até eu fiz um vídeo sobre isso, 2 na verdade, e eu gostei muito de acompanhar, porque ali tinha assunto interessante, de peso. Seria diferente, por exemplo, se, sei lá, pega aí uma youtuber qualquer e essa youtuber tivesse ido assistir um jogo nas Olimpíadas vestindo uma roupa transparente. Ah, mas já ia vir algum canal falando o pudor e a modéstia, porque as mulheres estão se vestindo desse jeito no século 21, tarará. Já sabemos, amigo, não precisa ficar pegando toda foto de mulher pelada e colocando na internet pra falar da mesma coisa. Mas eu entendo que tem muita gente que
sobrevive com esses assuntos e qualquer migalha já vira uma refeição completa. Eu entendo isso. O que me espanta muito é que eu vou ser bem sincera pra vocês, hein? Não tô fazendo gatekeeping, não. Quero ser bem clara, transparente aqui. Eu acho muito ridículo quando canais católicos trazem esse tipo de polêmica, engajam esses assuntos. Eu acho desnecessário, porque a pessoa consegue sozinha chegar a uma conclusão e pensar um pouco sobre isso. Ela pode sair da internet e perguntar para qualquer pessoa, não precisa nem ser católica, nem nada, sobre certos assuntos. Um deles foi, novamente, todo verão é a mesma coisa, é o assunto do biquíni. Todo verão é a mesma merda. Por quê? Porque isso gera engajamento. E aí ficam os perfis falando que pode, outros perfis falando que não pode, e aquela guerra, mas aí já é assunto pra semana toda. O cara já deixa agendado uns 3, 4 posts, ele fala, essa semana meu Instagram está garantido, meus acessos estão garantidos. Em um assunto que ninguém liga, totalmente banal. Ninguém quer saber sobre isso. As pessoas que não adotam esse tipo de comportamento já não adotam. E aquelas que adotam e estão em dúvida, ela tem que se concentrar um pouco, sem usar ChatGPT, sem usar a internet, pensar, refletir sobre o assunto. Seja o assunto da modéstia, qualquer coisa. Ainda mais dentro desse contexto. A pessoa tem que pensar, tô me sentindo bem? Será que é apropriado? Não é? Porque se ela não tiver essa reflexão, ela é apenas uma marionete, um boneco que recebe um comando, né, e faz o que tá sendo mandado. E não é assim que funciona, não pode ser assim. I'm not dog no, sabe? Pô, não sou cachorro, você também não é cachorro. Por que você tá recebendo comando de influencer, né? Faz um... Vem cá, faz isso aqui, usa, não usa, compra, não compra, fala, não fala... Que é isso? Quem que esses influencers pensam que são? Esses caras viraram o Dr. Pet, que fica adestrando os seus seguidores na internet, sempre com um comando novo, sempre com uma direção nova, sempre ali, pô, surgiu esse assunto, devo usar vestido ou não? Né? Será que eu como o morango do amor ou não? E não é nenhuma questão de fazer ali, pelo menos, um review interessante, tipo, olha, gente, fiz a receita do morango do amor, deu certo, mas é muito doce, então pra você que é diabético não recomendo, saiu muito caro, é melhor você comprar pronto, dá muito trabalho, não compensa fazer em casa, busca aí uma doceira, uma confeiteira e compra direto dela, já ajuda aí o comércio local, etc. Ou então uma dica melhor, né? Quando você for fazer, usa um pouco, sei lá, de açúcar mascavo ou não. Faz só com açúcar refinado. Eu quero coisas práticas que realmente afetem a minha vida. Nesse caso, se eu for fazer a receita do morango do amor, tem alguma dica legal de confeitaria pra me passar? Coloco só uma lata de creme de leite, meia, uma colher só, vai manteiga, não vai? Eu quero coisas práticas pra saber se eu vou conseguir fazer o doce. Quando eu experimentar o doce, vai estar gostoso. Ou então, já fazendo o review, falar, é muito doce, não vale a pena, não fica bacana, dá dor de dente, qualquer coisa. Aí eu desisto, falando nesse caso, com essas opiniões, agora eu vou pensar um pouco se eu arrisco fazer ou se eu evito, afinal, não posso comer tanto doce assim. São coisas do dia a dia, então as análises têm que ser coisas simples, banais também, para acompanhar o tema. Não há profundidade nenhuma em uma receita de doce de morango. Absolutamente nenhuma. Não tem profundidade nenhuma um jogo de futebol. O jogo como o jogo. Não tô falando desses casos de corrupção e lavagem de dinheiro. Porque essas análises a galera não faz mesmo. Porque eles não entendem porcaria nenhuma sobre o assunto. Então, eles não vão fazer essas análises que eu sei. Agora, tentar transformar o jogo de futebol, porque seu time perdeu e ainda não ganhou nenhum campeonato nos últimos 5 anos, como uma lição de moral ou uma explicação de virtudes, é completamente ridículo. E as pessoas estão percebendo que isso se tornou ridículo. A última, como eu falei, foi o assunto da montanha. Não é o primeiro, não será o último. Aliás, já teve uma galera que se perdeu no meio do mato de novo. Pessoal, não vá para o mato. Do not touch grass. Repetindo, do not touch grass. Fique em casa. Ninguém sabia andar no mato. É influencer levando a galera pro mato, coach levando a galera pro mato. Ninguém lembra do maníaco do parque mais? Vocês esqueceram das coisas que aconteceram. Vocês não assistiram Brokeback Mountain? Não leve amigos pro meio do mato. É a primeira lição. Não vá pro meio do mato. Você é uma pessoinha que nasceu no meio urbano, você pega metrô, você nasceu num apartamento. O máximo que você pisa na grama é naquela graminha pinica pra caramba, compra por metro, tá certo?
certo, e se não regar direitinho, vai secar e vai ficar feia, porque aquela grama nem com a água da chuva dá certo. Ou então aquela graminha artificial do campinho de futebol que você aprendeu a jogar futebol lá, que sua mãe te levava. Você não está acostumado com a natureza, você não sabe sobreviver, você não sabe se quer usar uma pederneira, esquece esse negócio, bússola pra você é só um enfeite, tá? Não tente ser o George da floresta lá, esquece isso daí, ok? Apenas assistam os filmes e já tá muito bom. Ou então, sei lá, vai assistir um Animal Planet, vai assistir um Discovery Channel, aquele lá Largados e Pelados, essas baboseiras aí. E eu sei que você fica na sua casa comentando, não, esse cara tá fazendo errado, se fosse eu, não ia fazer isso não. Eu ia fazer tal coisa, levar primeiro a água, depois acender o fogo e depois pegar pedra. Não ia. Na primeira oportunidade, pisou no mato, furou o pé, já tá chamando o SAMU, já tá pedindo pra voltar pra casa. Pegou ali um solzinho, se queimou inteiro, já acabou a insolação, comeu um negócio estragado. Se acontece isso até em viagem na praia, quando todo mundo aluga lá um Airbnb, vai pra praia, tem sempre um trouxa que come alguma coisa estragada, fica passando mal a viagem inteira. Imagina sozinho no meio do mato. Então, eu acho que o pessoal tem que relaxar um pouco e evitar aventuras. O ser humano não consegue mais, vamos encarar isso, né? Precisaria de muita calma, muito treinamento, ir com pessoas qualificadas. Quanta gente tá rolando ladeira abaixo, literalmente, nas montanhas? A mulher lá se estrupiou inteira, já tinha até urubu comendo ela, porque tropeçou, escorregou e ficou lá. Quem que vai ser trouxa de descer lá pra pegar ela? Não dá. Então, não é novidade, concordamos? Que o pessoal se perdendo no meio do mato, tem filme sobre isso, aquele 120, sei lá quantas horas, filme sobre acidente de avião, tem tudo. Coisas sobre a galera se perdendo no mato, tem Senhor dos Anéis, né? Ninguém assistiu o Senhor dos Anéis, a dificuldade que é pra você conseguir cruzar uma montanha. E eu acho que a menina ali, na verdade, era o Sméagol, né? Não era nem o Sméagol, era o Gollum. Aquela menina tava o puro Gollum. Mas esse assunto virou assunto. Todo mundo começou a explorar este assunto. Mais um acontecimento, mas dessa vez foi diferente. E foi diferente porque não foi um acidente de avião, não foi um grupo se perdendo, não foi o coach que levou alguém pro meio do mato e nem ele sabia o que estava fazendo, foi uma mulher. A mulher levou o cara pro meio do mato. E a culpa é de quem? É do cara, né? Óbvio, é do cara. Lógico, opa, todo mundo tá culpando o cara. Os dois têm culpa, sabemos disso. Não é uma situação nem pra se analisar. Você olha e pensa, trouxa 1, trouxa 2. Agora, eu tenho vontade de levar os dois pro meio do mato e largar eles lá numa mata densa, em um país intancável, tipo Índia, sei lá, Indonésia, no Vietnã. Tem que largar esses caras numa mata desse tipo, né? Bem Jungle Asia, assim. E largar os caras... Agora eu faço campanha pra levar esses caras de novo pro mato. A mina e o cara lá. Abandonem esses dois no mato, por favor. Será um bem pra sociedade. Mas não, pera. Temos que analisar este fato. Temos que analisar esse acontecimento ridículo de duas pessoas imbecis de uma forma profunda. Vamos ver aqui o impacto do feminismo nisso. Vamos analisar sobre alguma virtude. Vamos falar sobre liderança. Vamos falar sobre compaixão, sobre o papel da mulher e do homem. Ai, que inferno. Que inferno, a internet tá ficando cada vez pior. E esses influencers, esses intelectuais de internet, quando vem um assunto assim, pulam de alegria. É material a dar com pau. O cara vai ficar ali... mastigando e cuspindo isso na cara de vocês por alguns dias. Eu tava até recebendo uma mensagem aqui, o Rafael mandou, muito obrigado, que ele falou o seguinte, ele comentou lá, né, o Guilherme Freire e qualquer vendedor de curso que cria um fetiche em torno da atividade intelectual para transformar em produto de mercado faz isso, exatamente. E ali, eu até fiz os comentários, né, são com os temas mais banais e desnecessários, que não acrescentam absolutamente nada. E isso é muito interessante também. Quando eles fazem essas análises, que já são vazias por si só, porque o cara tá esticando o assunto e tentando se agarrar em qualquer boia inútil que aparece pra ele, né? Pra ele, até o jacaré vira tronco nessas horas, quando ele tá praticamente se afogando, porque não tem conteúdo mais. E ele só depende disso pra viver. É óbvio que vai ficar algo péssimo, ruim,
vazio, como falo, são as calorias vazias. Esse tipo de conteúdo é o fast food da internet. Vai encher teu estômago, né, por algumas horas, mas depois você vai passar mal, você vai sentir, tipo, gastei meu tempo à toa. Sentei aqui, assisti o vídeo e no fim não tem nada, mó clickbait. E ele deu um exemplo também de um artigo engraçadinho da Piauí falando sobre um bilhete do Chico Buarque à diarista dele. E eu trouxe aqui a análise. É genial. É genial porque são coisas banais, tendo atenção e sendo analisadas, tipo, de um jeito intelectual. É maravilhoso. É bem curtinho, eu vou ler pra vocês. Isso foi publicado em 16 de agosto de 2011 lá na revista Piauí. Eu sei, buckle up. Calma, gente, vocês são muito emocionados, tá? Vamos só ver do que se trata, porque isso aqui faz parte do mundo que a gente tá vivendo hoje com esses intelectuais. Fazer análises inúteis sobre temas irrelevantes. E é assim, ó. Abre aspas. Socorro. Por favor, deixa um guisadinho de abóbora com carne para o fim de semana. Obrigado, Chico. Fecha aspas. Escrito na última sexta-feira por Chico Buarque, endereçado à sua diarista, Maria do Socorro, o bilhete veio a público ontem e foi imediatamente considerado excepcional por boa parte da crítica brasileira. Se vocês acham que isso daqui tá sendo ruim, vamos começar a analisar esses intelectuais de todos os lados e tipos e também sobre essa ótica, porque é tudo farinha do mesmo saco, sinceramente. Continuando, vamos lá. Na Folha, o crítico Roberto Kass ressaltou como a tensão dialética empregada por Chico desnuda as contradições da sociedade brasileira. Há na mensagem esse magma complexo que nos define, a delicadeza e opressão, gentileza e comando, floriaço, é toda a relação ambígua entre as classes que se dá a ver nessas 15 palavras, apontou. Epaminondas Veras, do Estadão, preferiu ressaltar o sentimento agônico que se instala no leitor ao cabo da leitura. Terá Socorro deixado o guisadinho? Estamos na estação das abóboras? Nada disso se resolve na leitura. E Chico nos deixa contemplar a possibilidade do abismo. É uma experiência devastadora, escreveu. No Globo, Rodrigo Fonseca publicou uma longa coluna sobre as vitalidades contraditórias de uma estética que de certo bebe na fonte do primeiro Scorsese, apenas para em seguida dar meia volta e se encharcar de perplexidade bergmaniana, sublinhada com agudez certeira na pungência visceral da primeira palavra, socorro. José Ramos Tinhorão foi uma das poucas vozes discordantes. Em ensaio no Cadernos do Sebrap, o crítico lembrou que a abóbora não é uma espécie nativa e que Chico, no bilhete, revela a falta de potência criativa do colonizado entregue ao gosto estrangeiro, estranho às suas gentes. Sabemos, ademais, que a abóbora no Brasil popular é conhecido por Jerimum. O registro erudito de Chico Buarque nada mais é do que um sinal de seu apartamento dos pobres do país. O seu cardápio é o da aristocracia, não o do proletariado. Chico se americanizou. A Casa de Rui Barbosa anunciou que concederá, a partir de setembro, 2 bolsas de pesquisa para estudantes de doutorado que queiram se dedicar ao estudo dos recados deixados por Chico na secretária eletrônica de seu personal trainer, Marcão. Há 2 anos começamos a estudar esse material, revelou Vanderlei Guilherme dos Santos, presidente da fundação. Em dezembro, um dos nossos pesquisadores defenderá uma tese de doutorado em que interpreta, à luz da neurociência, um dos mais famosos recados que Chico deixou para Marcão. Marcão, estalei uma costela, melhor desmarcar. Abraços, Chico. A tensão é quase insuportável, declarou um pesquisador com acesso ao recado. Olha, é genial. É genial, é maravilhoso. É muito bom, é muito bom. Essa brincadeira, né, sátira, lógico, acho que foi escrita pelo próprio Roberto Kass e pelo Afonso Capelaro. Está na Piauí. É muito engraçada. É boa, sabe por quê? Porque é isso que tá acontecendo hoje. Em um tom sério, essa galera se leva muito a sério. Muito, muito a sério. Esse pessoal realmente acredita que as pessoas estão comprando as baboseiras que eles estão publicando. As análises inúteis de assuntos bizarros do dia a dia, que não merecem um pingo de atenção, porque não tem nada para ser analisado ali. Enquanto isso, estudos sérios, observações pertinentes e um pouco mais de calma para você conseguir se aprofundar em um assunto são colocados de lado, porque isso demanda tempo, paciência, estudos.
E nós sabemos que essa turma não faz isso. Podem até se esforçar no começo, lançam material, alguma coisa, e depois fica ali ordenhando esta vaca eternamente. E eu fui atrás de alguns estudos, além aqui da dica do Rafael sobre esse artigo satírico, né, da Piauí, e tem um negócio chamado Creator Economy, né, economia dos criadores aí, ou dos influenciadores, que é justamente essa economia que é impulsionada por plataformas em que os criadores produzem conteúdo, produzem serviços e distribuem diretamente ao seu público. Então nós temos aqui, isso aqui tá no Wikipedia, é muito fácil acesso para vocês, é só ir lá, né, tem outros artigos que eu vou trazer também, mas em 1997, Paul Safo, é o nome do cara, da Universidade de Stanford, sugeriu que a economia dos criadores surgiu naquele ano como a nova economia. E os primeiros criadores dessa economia trabalhavam com animações e ilustrações, mas na época não havia ainda essa estrutura, essa infraestrutura, na verdade, de mercado disponível para permitir que essas plataformas gerassem receita, que é muito diferente do que nós temos hoje, né? TikToks, né? Snapchat não existe mais, existe YouTube, Facebook e aí por diante. Então, as coisas mudaram e aí putz, estourou de verdade. Tem outros artigos do Business Behavior Institute que fala também, né, dos influenciadores digitais e o gatilho mental como autoridade. Então, se você já tem aquela... se o influenciador ele já conseguiu reunir uma certa credibilidade e exercer essa autoridade, ele consegue ativar por esses gatilhos mentais, fazendo até experimentos, até onde ele pode ir e quais assuntos ele pode abordar, que a galera vai ouvir a opinião dele, não do outro. A dele vale mais, porque ele já trabalhou na imagem dele por um tempo adequado, e agora ele pode comentar sobre literalmente qualquer merda. Vocês lembram da história, né? De vender bosta na latinha? Merda na lata? Qual que era o nome lá da merda na lata? Achei aqui, foi do italiano Piero Manzoni, o merda da artista. É exatamente isso, o merda de artista. Era uma lata com fezes humanas. Né? E o cara vendeu merda. E é o que a gente tá vendo, esse pessoal tá vendendo merda. E assim, nem é uma merda muito boa, né? Porque não serve nem pra adubo isso. Só serve pra eles mesmos. Na verdade, eles estão usando essa merda pra adubar as redes sociais deles. Um outro estudo interessante que eu encontrei aqui foi da Universidade da Pensilvânia, que de 2019, então já tá até um pouco desatualizado, a gente já, né, avançou um pouco, que é The Influencer Industry Constructing and Commodifying Authenticity on Social Media. Então, nesse daqui, eles se aprofundam um pouco mais, é um estudo bem longo e traz alguns detalhes que você vai lendo, fala, pô, encaixa no que tá acontecendo hoje também, apesar de ser algo lá de 2019, já é um estudo bem fundamentado. Fala até sobre compra de seguidores, sobre a marca que você tem que criar, né? Tem uma parte só sobre os influencers, tem uma parte que fala sobre a indústria, até a indústria da moda, e como você pode, como as parcerias funcionam e o que isso muda na internet. Então tem o foco mesmo é nesse crescimento do influencer digital e do marketing, como isso move bilhões na economia. Vale muito a pena também. Então esse estudo é de quem? Vou até subir aqui para ver o nome. Emily Dean Hunt, da Universidade da Pensilvânia. O meu ponto aqui é justamente esse, porque se qualquer coisa acontece no mundo, essa qualquer coisa pode ser a menor possível. Um ruidinho, um barulhinho, um burburinho, que não tem densidade nenhuma. Não cabe ali uma análise, nem histórica, nem política, nem moral, nem nada. Mas depois de segundos já vai estar circulando dentro desses perfis, sendo analisados ali até com seriedade e com um Reels, ou então o cara vai lá, faz um vídeo bem editadinho, coloca, né, umas imagens de IA e publica em formato de carrossel no Instagram, aquela baboseira que a gente já conhece. E como eu comentei ali, né, em uma postagem bem simples no meu Telegram, eu decidi gravar isso daqui até para externar essa frustração e essa percepção que eu tenho desse tipo de influencer. Na verdade, eu detesto todos os influencers, mas essa modinha, esse método, sei lá o que é, né? Essa estratégia, né, que eles usam para chamar a atenção das pessoas é bem sem gracinha, mas dá audiência. O assunto do momento sempre vai dar audiência. E o que chama atenção justamente é aquele apelo, né, do você não sabe de nada, entenda a verdade, o que realmente aconteceu. Tá bom, mas não aconteceu nada. Literalmente feijoado, não aconteceu nada. No caso da montanha lá, o cara tá vivo, lição pra vida, foi trouxa, parabéns, e
né? Da mina não preciso nem falar. Já tá lá todo mundo famoso, já tá todo mundo com dinheiro, fazendo comercial, aparecendo na TV, 15 minutos de fama. Parabéns, entregaram pra pessoas trouxas, inúteis, insignificantes, 15 minutos de fama. Mas aqui e no mundo todo, nós sabemos que é assim que funciona. O que me deixa irritada é justamente esse gatilho do você é burro, você não entendeu nada, esse assunto tem muito mais pra ser falado do que já foi falado, que é o óbvio, que já não precisaria prestar atenção, mas agora eu quero que você preste atenção, porque eu vou colocar tantos elementos dentro desse assunto, você vai ficar confuso, e com a sua confusão eu faço um dinheirão. Porque você, quanto mais você se sentir burro e inútil, melhor pra mim. Assim, eu posso continuar te explorando e você vai ser dependente eternamente da minha opinião. Ai, que beleza! Aquela coisa de eu vou revelar o que ninguém te contou. Chama muita atenção. Não tem nenhuma informação nova ali. É o enquadramento que o cara tá dando pra você se interessar. Pô, deixei alguma coisa passar. Eu já vi 5 vídeos sobre isso, mas desse cara aqui é bom, hein? Desse é bom. Ele vai trazer alguma coisa que eu ainda não consegui ver. Às vezes uma folhinha ali atrás do significado, né? Pô, naquele dia não tava chovendo, tava sol. Talvez seja isso, talvez seja isso. Eu não reparei, eu não conheço. Eu não sei sobre esse assunto, né? Eu nunca acampei na vida, nunca fui pra uma montanha. Então esse cara aí, ele sabe. Qual a lição de moral que a gente pode tirar dessa história? Como explorando a história do outro, eu posso me sentir melhor ou pior. Nesse caso, é feito para você se sentir pior. A gente sabe que eles fazem isso. Então você é incluído dentro da narrativa, para você nunca mais sair dela. Você não consegue escapar. Se isso te afeta ou não te afeta, aí que tá, ele vai tentar te pegar. Ele vai tentar fazer essas coisas que não te afetam, agora sim começar a te afetar. E tem aquela desculpinha também, quando não tá fazendo muito sentido e o cara é cobrado, o intelectual é cobrado, né, o influencer é cobrado, ele vai, lógico, jogar toda a culpa em cima de você, como eu falei, ele vai te chamar de burro, falar que você não entendeu o que ele tá tentando explicar, porque você não chegou no nível dele ainda, ou seja, você precisa comprar o curso dele para poder entender, ou o livro. Ou então, ele, especialista em todos os assuntos do planeta, vai te ensinar se você prestar mais atenção. Para isso é baratinho, você vai lá, assina, etc e tal. Porque o intuito dele não é fazer você ser independente e explicar dentro do contexto algo que vai servir para qualquer situação. Ele não quer essa clareza chegando em você. Ele precisa que você fique constantemente retornando ao canal dele para ver se ele vai comentar ou não sobre aquele assunto. Eu recebo muito isso também. Às vezes o pessoal pergunta assim, pô, você viu o que aconteceu lá? Nossa, fecharam o McDonald's na Rússia, sei lá, qualquer coisa do tipo. E agora? Eu falo, sei lá, eu não moro na Rússia. Sei lá, bicho. Melhor pra eles, não tem McDonald's lá. Não sei, é pra comemorar? Sei lá, tanto faz. Pouco importa. Ah, não, mas agora a geopolítica e a ciência política, tanto faz, amigo. O problema não é esse. Tem mais coisas ali que a gente precisa prestar atenção. E às vezes isso nem tá acontecendo tão assim, tá? Beleza. Ainda acho que o caso da Rússia ainda é meio ruim, porque realmente tinha algo político ali pra ser discutido. Mas, sei lá, outros assuntos que às vezes eu dispenso, que o pessoal manda pra mim. Tipo, você não vai comentar sobre isso? Não vou. Não vou porque não precisa. Ou então não vou porque eu não entendo desse assunto. Eu não quero ficar esticando. Eu não quero ficar buscando coisas nesse assunto. Eu não quero ficar procurando pelo em ovo. Eu tenho mais coisas para fazer, mais coisas interessantes que estão circulando aqui. E não é tentando menosprezar as pessoas de jeito nenhum. A questão não é essa. Mas nós temos que saber filtrar também os assuntos. Não é fazer gatekeeping, é filtrar as coisas que realmente têm importância daquilo que não tem. Porque senão a gente não vai viver mais. A cada F5 que você dá no site de notícias ali, você vai querer ler tudo, porque você precisa saber de tudo. É muita informação e muita informação completamente inútil, que não precisa estar aí circulando. Tem coisas que são boas só pra meme, tem coisas que são boas só pra você dar risada, tem coisas que nem isso merecem. Você olha o assunto e fala, meu Deus, maldita hora que eu cliquei nesse link, pra quê? Ai, credo, não queria ter, né? Isso é irrelevante, pra quê? Pra que isso tá circulando? Ainda mais se envolve treta, ou então fatos, assim, que são pesados de um jeito, não sei nem explicar, mas tem muito lixo nesse meio. E é bom você fazer essa filtragem também. Não precisa ler notícia todos os dias. Não precisa, é completamente desnecessário. A não ser que você trabalhe com isso, ou precise ali se atualizar para fazer alguma coisa dentro desse seu trabalho, etc e tal. Mas se não precisa, foge disso, tá? Evita ficar se entupindo de notícias. Porque o deputado fez isso, porque o vereador de não sei da onde, porque o senador foi viajar pra China. Tá bom, a gente sabe que você não precisa ficar seguindo, stalkeando todos os sites de notícias e todos os políticos do mundo e todos os influencers para saber o que está acontecendo.
Se você ficar uma semana sem ler absolutamente nada, o mundo vai continuar girando do mesmo jeito. Você vai ter que continuar pagando boleto, comprando comida, trabalhando do mesmo jeito. Você continua com a sua vida. Tá? E você acaba sendo menos afetado por essas idiotices que a mídia coloca aí pra prender a sua atenção. A melhor resposta é sempre não. Você sabe o que tá acontecendo em tal lugar? Não. Você viu aquela notícia do fulano lá? Não. Ah, você tá sabendo a treta da internet? Não. É ótimo, é libertador. Eu aconselho pra vocês, não consigo fazer isso, porque eu trabalho com essa desgraça. Mas eu aconselho demais, gente. Faça um detox de notícias, é muito bom. Se você já faz, parabéns, você está corretíssimo. E como a moeda do influencer é essa, apenas não dê essa moeda para esse pedinte. Fala, hoje não, amigo, tô sem trocado e não consigo te fazer um pix, tá? Desculpa aí, vai ficar falando sozinho dessa idiotice. E se o cara transforma esses assuntos ridículos em curso, em aula e não sei o quê, também ignore. Ignore. Meu conselho é sempre o mesmo. Não dê muita atenção para influencers, para esses intelectuais, porque eles vivem disso. Eles precisam da sua atenção e eles vão pegar qualquer assunto banal e fazer desse assunto banal uma limonada. E vão vender essa limonada pra você. Ele não vai tomar a limonada, ele vai oferecer pra você e vai te vender caro. Seja pelo seu tempo que você tá perdendo com essa besteira, ou até pegando seu dinheiro, né? E agora, eu quero saber de vocês, qual o último assunto banal que você viu virar tema na mão de influencer intelectual? Ah, eu quero saber. Qual foi? Foi o Morango do Amor? Não, esse aí já passou, tá muito velho. Foi o cara da montanha. Qual que te deixou mais indignado? Pensou, não, isso aqui é muita besteira. Não, o cara não tá falando sobre isso. Porque eu tenho alguns aqui na minha cabeça. Pode até falar o nome do influencer, quem foi. Tem um curso aí que tá circulando com esse assunto da montanha que eu estou incrédula. Eu falei, não acredito. Tanta coisa pra esse influencer fazer. E ele foi escolher justo isso. Ainda tá fazendo de um jeito erradíssimo, assim, de um jeito absurdo. Que eu olho e penso, ai. Realmente, esse pessoal está, como eu falei, agarrando em qualquer jacaré pra não afogar. E é bizarro. Agora, me fala aí nos comentários qual assunto banal virou assunto em mão de influencer que te deixou indignado, tá certo? E eu vejo vocês na próxima com outro assunto, sempre reclamando, sempre rabugenta, muito chata, redundante, prolixa, mas é meu jeitinho, né? Espero um dia mudar, quem sabe? Sempre pra melhor, espero. Nem sempre dá certo, mas não custa nada sonhar, né? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.